Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo, analisando aqui a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a partida de hoje do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que inclusive teve protesto da torcida na chegada do Flamengo lá no Espírito Santo. Vamos analisar nesse momento. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. É a zica reversa! É a zica reversa! É a zica reversa? Não, imagina! Eu não falo, entre gente, nessa. ouvindo vozes, as minhas internas e também o Felipe Silvani no meu ponto. Felipe Silvani está que indignado com a é frase. e zica reversa também. Está apoiando o que você está falando. Mas enfim, cabeça Zé, óbvio que os jogadores na véspera de um título querem o título por eles, pela família deles, pela questão econômica que isso gera. Mas como que é o mental de um cara que sabe que é histórico? Eu vou pegar, por exemplo, o Gabigol, mas não é o único. Que sabe que é histórico, que sabe que faz parte do jogo ser vaiado, mas fala, caramba, eu fiz tudo isso e parece que eu sou um grande vagabundo agora. Sim. E isso, óbvio que ele tem a motivação interna, mas também deve ter, caramba, que vontade também de hoje não correr por esses caras. É óbvio que ele corre por ele. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Isso passa. O que é maior? É a raiva que isso gera? Agora eu vou. Ou é o... quer saber? Vai todo mundo pro escambau. Aonde? Primeiro tem essa reação, vai pro escambau, né, vou repetir as suas palavras, e depois você fala assim, agora eu vou entrar em campo, vou jogar e vou mostrar para esses caras que eles estão errados. Sim. É isso, você não pode pensar de outra forma. Sim. Né? E tem jogador que fala, pô, vocês são um saco, toda vez vem isso, faz aquilo e tal. Tem maneiras, né, Claro. E tem jogador que não tá nem aí para isso. Passa, Acho bom, até que pronto, tem quem se acabou, alimenta tal. disso, né? Sim, mas eu acho que tem que se alimentar. Tipo, quer saber, cara? Eu acho que tem que se alimentar. O jogador tem que se alimentar. O cara que tem um pouquinho de brio, o cara tem que se alimentar disso. Sim. Pô, eu tô fazendo meu trabalho, você vem vaiar, eu vou mostrar para você que você tá errado. Sim. Eu acho que isso é importante para um vestiário. Dependendo dos líderes ali, quem souber utilizar dessa atmosfera, você transforma um ambiente negativo, que é o que está agora, num ambiente super positivo. A culpa, desculpa, tá? Eu não resisti. Fiz aniversário outro dia. Fiz aniversário do Tem Culpa. Mas isso daí, assim, se o Flamengo... Isso aí é culpa do próprio Flamengo. Todo mundo. Se tivesse jogando bem, se tivesse pelo menos lutado por títulos, alguma coisa assim, até então, você não ia ter esse tipo de recepção. A recepção é fruto daquilo que eles estão vendo no dia a dia. E não tem o que reclamar, não tem nada. Tem que pegar isso daí, colocar no bolso e utilizar depois lá na frente como combustível contra o São Paulo. A impressão que eu tenho é que quando vaiaram o Brás, acho justo. Não, até uma homenagem ao Flamengo, ao São Paulo, ele decidir aí a Brasil. Você tá homenageando ou tá protestando? Também é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Os dois têm as mesmas cores. E o fato é que quando a gente olha a vaia dirigida ao Brás, eu acho justa porque também tem que cobrar a diretoria, porque por muito tempo só cobravam os jogadores, né? Cobraram a diretoria. Agora, o Gabigol, a impressão que eu tenho é que eles vaiaram o Lil Gabi e não o Gabigol. Porque o Lil Gabi que lançou música, o que fez festa, e na cabeça do torcedor ele não pode fazer isso. E eu acho que acaba trazendo tudo pro universo que eu acabei de citar aqui. Tá chorando? Não, segunda vez que me perguntam Viu? isso. Chorando? Eu gostaria de mandar um abraço Constantemente aqui ao meu lado. ao meu conjuntivite, oftalmologista, o doutor Augusto, é porque a lente de contato eu ponho o brilho, tal, mas é normal. Umidificando. 1h30 nessa lágrima aí, meu. Mas aqui é sempre você o mesmo. desce 90 Porque eu também. sento aqui, eu sento lembrando de toda a minha trajetória, Vai. sabe, da minha vida. Passa um filme na Vai cabeça. ter o clipe aí do Esta Sua Vida, lá do Faustão? Hoje não. Como é que é o nome? É o Arquivo do Confidencial, galera. E o detalhe é que eu acho que eles começam a levar pro campo essa coisa do Gabigol. A pressão porque o cara fez a festa, porque... Mas acho gente, que ali a pressão é pelo ano, Edu. Mas Ali assim, não tem Zé, uma coisa também acho. específica o campo Ali você do tem- Gabigol não me leva a crer que tem que ter Não, uma mas o vaia Gabigol dessa. esse ano, pra mim, é o pior ano Ano do dele no Gabigol. Flamengo. Sim, mas ele O não ano é o passado ele pior jogou jogador do muito bem, Flamengo. não. Mas acho que ele é um Não cara que se alimenta dessa pressão Sim, também. sim, ele vai Pra dar uma vai pegar resposta, isso agora pra não dar custa uma nada. resposta. Mas a pessoa tá mó tempão, ele tá se alimentando e não responde também. Sim, mas E não processa em e uma evacua, final- né? Quem que costuma decidir final no Flamengo? Se ele Era o Gabigol, esse ano ninguém. Sim, mas
ele vai ter uma oportunidade agora na Copa do Brasil, né? De novo de Gente, fazer tem isso. uma final pela frente. Me permita só E separar ao uma contrário coisa. do que algumas pessoas dizem, já tá vencendo, atuar por um time ou por outro, eu acho que tem jogo e essa final pro Flamengo vai mudar muito. Mas me permita só Muda muito. uma coisa, uma separação. Pro bem e pro Depois eu mal. tenho uma dos questão fatos. também. Eu acho que tá óbvio ali, né? A imagem ela é soberana, a gente não tá aqui para brigar com a imagem. O torcedor tá legitimamente, não agrediu ninguém, não foi para cima de ninguém. Ele foi lá e marcou posição aqui, ó, em Cariacica, é sempre festa, estamos aqui marcando. Porque tem essa característica, os times cariocas que vão a Cariacica sempre são recebidos com muita festa. Sim. Ontem foi lá, marcou posição. Ó, o momento aqui não é de brincadeira. Tem festa, mas pode ser amanhã no estádio. Aqui hoje é protesto, a gente não está satisfeito com esse 2023. Legítimo. Só que também tem um outro movimento paralelo, quando a gente vai tentar projetar alguma coisa para a final de domingo, que é, a gente tem acompanhado em rede social, em mobilização, em gente doando, jogador doando. Me parece que essa não é a realidade do que a gente vai conferir no estádio, no Maracanã, no domingo. A torcida comprou um discurso, a torcida, eu não estou falando de rede social, é organizada, é quem lidera a festa em arquibancada, é povão, é aquele público gelado, é aquele público mais quente. A torcida comprou um barulho que tá tudo errado em 2023, Aí, mas Pedro, é final. É final e... Claro, fala. Desculpa, não, só Nada. para vocês perceberem, você vê que tem muita criança. Sim. Comecei muita criança. Criança. No final chega o peso pesado, né? A turma Time do peso povo, pesado, o time que do povo. é esse Rapaziada, discurso que você que- está falando. Agora, todas Camisa essas... organizada ali. Todas as camadas de torcida de Flamengo, o cara que vai no Maracanã mais tomar o champanhe dele, o cara que junta suas moedas para pagar o plano para ir na Norte, o pessoal que vai na... Todas as camadas, me parece que compraram, aderiram A mobilização. a um discurso dele. Tá tudo Olha lá, errado agora esse chega- ano, a gente vai agora- protestar, mas tem uma final. E a gente precisa fazer aqui no Maracanã, o inferno que talvez a gente vai encarar lá no Morumbi. verdade, Então, agora chega eu o- não acho que esse vai ser o ambiente do Maracanã. Não, eu também acho é que bom não. frisar. Não. A coisa no Maracanã Seria um vai ser erro grave. pro Flamengo. Vai A ser temporada é incentivo. ruim, eu acho que a temporada é ruim. Agora- Eu acho que o momento é de questionamento da torcida, mas o ambiente do Maracanã me parece que vai ser muito favorável a uma festa em apoio ao elenco do Flamengo. Eu acho que vai ser um ambiente de apoio completo pro Flamengo no domingo no Maracanã. Agora, se coloca no lugar do torcedor do Flamengo. Um ano até agora de decepção, Só. sem títulos, investimento e dentro de campo pouco futebol. A direção é a principal culpada no momento que o Flamengo tá vivendo, então o Marcos Braz merece, sim, a vaia, merece a crítica, assim como o Landim, assim como o Spindle. Esses caras que deviam estar pensando o futebol do Flamengo e fazendo um planejamento mais profissional e mais organizado, isso não aconteceu nessa temporada. Olha quantos episódios, né, já aconteceram internamente dentro do Flamengo, muito também por conta do ambiente e a falta de comando. Olha o preço dos ingressos que o torcedor do Flamengo tem que pagar, inclusive em Cariacica. É caro. Tá tendo retorno dentro de campo? Na minha visão, na temporada inteira, não. Então o torcedor já fica insatisfeito por aí. E a forma, desculpa, gente, a forma como o Flamengo foi eliminado no Paraguai é inadmissível. É inadmissível, não só pela ausência de futebol, de organização. É a ausência de competição. Sim. A apatia, a postura. Então, assim, eu consigo me colocar, né, no lugar do torcedor do Flamengo, nesse momento de você fazer um protesto legítimo, sem violência. É isso. Não teve violência ali. Ali é você cobrando um grupo de jogadores, diretoria, Sampaoli, para que a equipe tente dar uma resposta e alguma felicidade para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Porque esse ano, de fato, do Flamengo, até agora, é um desastre. Eu É também um acho. desastre de planejamento. E, em vários momentos, sim, eu acho que existiu uma apatia por parte dos jogadores. Fora os problemas de ordem tática, as mudanças de Relacionamento. técnico, tudo isso que aconteceu, a direção, né, como planejou o início de ano que já tinha vários títulos ali em sequência para você disputar. Enfim, não é nada por acaso, não é só um caso isolado, né? Tá tudo interligado. E isso explica o ano decepcionante do Flamengo. E turma, já a gente vai chegar no lado do São Paulo, a história do Arboleda e tal, São Paulo que tem hoje compromisso com o Internacional, mas o Edu falou uma coisa que obviamente traz o São Paulo para o debate, mas eu quero focar no lado rubro-negro, que é, eu acho que tem jogo, tem gente falando de favoritismo e para mim, e falo com propriedade, é uma visão míope, com propriedade da miopia. Assim, eu noto, e não, por favor, não é zica reversa, eu noto que desde a classificação essa final é tratada por muitos
no mínimo, em patamar de igualdade, e se tiver que colocar um pouquinho mais de ficha, até no São Paulo. Eu acho que sim. E eu acho que isso é carregado por uma amostragem pequena do São Paulo, que é muito o combo de viradas São Lourenço e Corinthians. E outra, é final, viu? E por que eu Só tô pra falando avisar, isso? porque a final tem outro peso. Por que eu tô falando isso? Corinthians, a gente viu que fez depois do São Paulo com Estudiantes. Massacrado. Passou, corintiano. Aqui no... O cara vai falar, tá dando um jeito de criticar. Não, eu tô falando da amostragem de superação do São Paulo, que ela é particular. Ok, se o São Paulo jogar como jogou o Corinthians, tem boas chances. Mas eu acho incapaz de acontecer minimamente o que a gente viu naquele duelo, porque o Flamengo não é Corinthians. E acho que tem um outro ponto envolvendo, que é, você tem expectativa com o Flamengo aqui. Ele tá decepcionando, é um ano ruim, eu também acho, péssimo. E aí ele cai pra cá, a realidade. E essa realidade ainda é muito acima do que muito do futebol brasileiro. O Flamengo em crise está na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo em crise está na final como o São Paulo. Então eu vejo uma igualdade / até tratamento de um São Paulo favorito, de uma amostragem que o São Paulo foi capaz de fazer em poucos Felipe, sabe por quê? momentos. É porque a expectativa com o Flamengo, naturalmente, ela é muito mais alta. Eu também O acho. Flamengo é um protagonista do futebol sul-americano, assim como o Palmeiras, porque tem uma parte administrativa, uma parte financeira que o alçou a deixar nesse patamar. O torcedor gosta de falar, de fato, é outro patamar. Então, um ano do Flamengo sem títulos e até sem um título do Campeonato Carioca, ali numa terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mas sem levantar a taça, é um ano decepcionante. Ainda mais quando você não convenceu, né? No ano inteiro, você não teve uma sequência. Olha, agora o Flamengo tá jogando futebol, em posição, Sim. né, com bons jogos. Esse é o ponto. A gente tá em que mês? Também acabamos de virar setembro. Quantos, no meio a gente consegue fechar, a gente consegue citar aqui rápido 5 grandes jogos do Flamengo na temporada? Eu acho que não. Não consegue. A expectativa com um elenco caro, talentoso, vitorioso e poderoso como o do Flamengo, ela não pode ser diferente. A expectativa com o Flamengo, naturalmente, vai ser maior do que com o São Paulo. Tô falando assim, de análise de temporada, né? Tanto que o São Paulo é visto por alguns como até favorito nessa final, porque já apresentou mais futebol, mais organizado com o Dorival do que o Flamengo com o São Paulo. E mais oportunidades. Sim. Acho que tem uma E mais ideia mobilizado e competitivo. Eu acho que isso que pega. Mas assim, o que eu tô falando não é que assim, o Flamengo é hiper favorito. Mas eu acho que se a gente colocar como condição de igualdade entre os dois, eu acho que é uma final muito igual. Mas me chama a atenção a quantidade de gente que põe mais ficha no São Paulo. A final é muito igual. E tem gente apostando no São Paulo, não é só pelo Morumbi, não. É pelo que o Flamengo não faz nome. É isso, eu acho que é isso. Eu acho até que o São Paulo é ligeiramente favorito. Você acha? Não sei que você... Ligeiramente, é muito igual. Mas se fosse para colocar, acho que o time que mais convenceu com os técnicos respectivos, eu colocaria o São Paulo. Mas tem um ponto importante, o Flamengo também tem potencial para retomar o caminho. Num curto espaço de tempo. O Flamengo pode ser um Flamengo diferente nessa decisão na Copa do Brasil. Eu acho que pode... Eu acho que a ideia, a imagem é a última na cabeça dos torcedores é aquela história. Como foi o São Paulo? Como foi o Flamengo? Qual a imagem do São Paulo? Que foi a LDU. Eu acho que a última imagem é do São Paulo. É isso. Qual é a imagem do Flamengo? Botafogo. Eu acho que ainda o Flamengo, por exemplo, tem que dar uma resposta no primeiro jogo. Porque se ele não der uma resposta no jogo no primeiro jogo da final, tá. Se ele, não, hoje você não pode analisar. Hoje também. Né, eu acho que eu estou falando do primeiro jogo da final. Ali o jogador do Flamengo vai passar para o torcedor do Flamengo o que realmente eles querem. Né? E porque, do São Paulo também. Porque o Flamengo, sempre quando foi, pelo menos assim, provocado ou numa situação complicada, ele sempre tentou dar uma resposta. O São Paulo jogou contra o Flamengo com o time em reserva e colocou o Flamengo em dificuldades. Então acho que o Flamengo já experimentou isso. Aí eu vou tentar colocar Flamengo contra Fluminense. O que aconteceu contra o Fluminense, o que aconteceu com o Flamengo, quando o Flamengo teve que dar a resposta e conseguiu dificultar e ganhar o jogo do Fluminense. Eu acho que é muito isso. Só que tem um componente que é diferente, que não existia em qualquer outro tipo de jogo. São duas finais. A final faz com que você aumente o seu nível de concentração, né, o seu foco, o seu entendimento daquilo que é preciso fazer para mudar. Os jogadores do São Paulo sabem, São Paulo não, os jogadores do Flamengo sabem que se eles não fizerem um bom jogo contra o São Paulo, eles perdem dentro de casa.
Então eles vão entrar totalmente diferente daquilo que se espera. Pelo menos isso eu acho que é o que eu, como um ex-jogador, iria pensar. E os jogadores do São Paulo, Sabe que se vacilar, acabou. Sabe que se vacilar, acabou. Então vai ser um jogo de muita atenção, de muito foco. O grande problema é que aí você pega e faz análise de quantos jogadores do Flamengo têm um poder maior, né, de decisão do que os jogadores do São Paulo. O Flamengo tem mais, né? O Flamengo tem mais. Isso que eu falei. Que Né? esse Então Flamengo tá isso pode influenciar um pouco nesta primeira partida. Mas eu vejo dois jogos bem iguais em termos de dificuldade, as duas equipes. O São Paulo pode levar um pouco de favoritismo, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Eu também acho. Porque contra a LDU, o recado que o São Paulo passou lá no Equador fez com que, você lembra o que você me falou ontem aqui? O ambiente estava meio morto. Era diferente, cara. Estava morto, era diferente do São Lourenço e tal. Por quê? Porque o São Paulo jogou mal. E o torcedor, olha, não existe mais o torcedor, aquele torcedor, mesmo o cara apaixonado, não existe mais o cara que fala assim, poxa, beleza, jogamos mal, mas nós vamos ganhar, tal. O cara fica preocupado. O cara hoje entende. O cara hoje sabe, fala, puxa, jogamos mal contra a LDU. A LDU era para ter matado o jogo no primeiro tempo. Não vai ser tão fácil assim como foi contra o São Lourenço, não vai ser tão emocionante como foi contra o Corinthians, porque existia mais a rivalidade. E acho que também tinha o componente da final. Sim. Assim, essa coisa de você saber que tinha a final. E agora é uma final. E aí tem a expectativa qual é a pressão? A negativa qual que é? A pressão negativa é para o Flamengo, para mim. Para mim o Flamengo é muito mais pressionado que o São Paulo. Eu gostaria de ter essa pressão do São Paulo, que não é nem pressão. É expectativa por título. Motivação. História. Sim. É diferente. Do Flamengo, não. Do Flamengo é resposta pelos títulos perdidos. Nós estamos vendo, pelo menos em 2, 3 anos, é a primeira vez que eu vejo criança, time sem vergonha, talvez embalado ali pelos adultos e tal, mas assim, é a primeira vez que eu vejo. Então, para você ver como é o ambiente. E que os clubes, isso, obviamente, que a gente não pode controlar o comportamento do torcedor. Ali Zé grita, viu? Eu fui esses dias, levei minhas filhinhas para ver no jogo do Rio Branco e começaram a gritar. Aqui na Rua Palestra? Não, gritar palavras e a minha menorzinha, caiu aí, ó. Caiu aqui? A coisa tá difícil, hein? Tá difícil. Torcida do Flamengo no A estúdio. minha menorzinha embalada ali, falando suco de caju, tudo. Aí eu tive que chegar a controlar em casa. Mas o fato, Zé, é que me chama a atenção é o ambiente. Que o Flamengo e o São Paulo não podem controlar os torcedores, mas podem controlar o ambiente interno. Hoje, hipoteticamente, o Flamengo perde do Atlético Paranaense ou empata. Vai depois do jogo. Que não leve esse ambiente para a decisão. A decisão é um capítulo à parte, tem que ser, e eu acho que senão você começa a trazer uma atmosfera que não é interessante para você. E tem essa mudança, até em relação ao São Paulo. O São Paulo joga hoje com o Internacional, que o torcedor que vai acompanhar, ele não leve, o Flamengo vai atropelar a gente, não tem muito... Então, mas o Zé, eu acho que tocou num ponto, dona, que é interessante, que é a dimensão desse duelo para os dois lados. Assim, eu evito banalizar a palavra fracasso, mas para mim, o título da Copa do Brasil pro lado do Flamengo estanca um ano ruim. Sim. Vai ficar a impressão de um ano ruim, mas bem ou mal, dá uma ajudada. A derrota é um retumbante fracasso de temporada do Flamengo. Ponto. É inegável. Do lado do São Paulo, o título é histórico. Do ponto de vista estatístico, ele nunca ganhou. Nunca venceu, fica melhor. E ao mesmo tempo, tira uma seca geral de grandes títulos. O jogador de São Paulo no vestiário sabe, estamos entrando e podemos fazer história. Ao mesmo tempo, não fica a sensação de... E diante de um Flamengo poderoso. Claro. Ao mesmo tempo, não fica a sensação de fracasso, mas, gente, a temporada fica melancólica de setembro em diante, porque tá lá em 11º, 2º no Brasileiro e, enfim... Como é que você acha que esses lados, o que pesa mais? Evitar o fracasso de um lado ou fazer história do outro? O que é maior? Para mim, entendeu? Sim, eu acho que o que pesa mais é pro Flamengo. Com essa pressão contra, né, com essa pressão para você salvar um ano, salvar uma temporada, para esse ano de 2023 não ficar com aquele carimbo do desastre total, eu acho que é mais pesado pro Flamengo. Em compensação, esse grupo de jogadores do Flamengo tem mais casca para suportar essa pressão. Mas é uma pressão mais enjoada de você administrar. Que é aquela assim, cara,
Se a gente não ganhar esse título, os caras vão matar a gente. Olha o que Até dezembro a gente é vaiado. Olha o que eles estão fazendo agora, depois de uma vitória importante contra o Botafogo, tirando 100% do Botafogo. Olha o que eles estão fazendo agora. Imagina se perder. Então é uma situação complicada. A situação do São Paulo é coroar a história de um clube. Tô falando nem de temporada, não. Qual o título que o São Paulo não tem? É a Copa do Brasil. Você tem a possibilidade, né, de fazer história dentro do Morumbi, pulsando contra um adversário da dimensão do Flamengo, o elenco mais forte. Então eu acho que tem essa pressão, mas é a pressão boa da motivação. Por que eu falo isso? Quando o São Paulo, né, ali no sorteio, né, os jogadores ficam sabendo que o São Paulo ia decidir no Morumbi, qual foi a reação do Luciano? Ele comemorou. Comemorou. Brother, é casa. Sabe o que aparece assim? É a oportunidade. Olha a oportunidade que a gente está tendo de tentar fazer um marco na história do São Paulo, de um resgate. O São Paulo que, de novo, está preparado para levantar grandes taças, gigante que marcou toda uma geração, que precisa resgatar isso de fato. Eu acho que o jogador do São Paulo, nesse momento, tem a pressão, porque faz parte você jogar em um grande clube, em uma final dessa dimensão, mas é aquela pressão da oportunidade, aquela pressão boa. O do Flamengo, não. É para salvar a pele. Alguns até para tentarem mostrar, eu posso ficar aqui na próxima temporada. Então acho que é mais pesado pro Flamengo. Vamos fazer o seguinte, como diz o Vitor Birner, agora a gente vai dar um switch para o lado do São Paulo. Vai para onde? Então, São Paulo, vou mandar um abraço para uma São Paulina que está nos assistindo, doutora Natália Soares. Grande beijo no coração, que Deus possa abençoar sempre a senhora e toda a sua família. Beijo. É isso. Então, nação, as últimas notícias do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje contra o Atlético Paranaense. E logo em seguida já vem a final da Copa do Brasil. E aí tem que, meu amigo, vencer, porque esse título pode salvar o ano do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.